Sim, certas plantas podem precisar de casas maiores para se desenvolver melhor, e hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, o meu nome é Lucas Lahone, eu sou pai do Plantado em Casa e hoje eu quero te mostrar 3 sinais de que a sua planta cresceu demais para a casa onde ela está. Se você enxergar esses 3 sinais, você vai saber dizer quando é o momento correto de trocar sua planta para um vaso maior e garantir que ela continue se desenvolvendo da melhor maneira possível. Então isso é bem importante para garantir o crescimento saudável das plantinhas que a gente tanto ama. Bora lá? Sabe quando você está crescendo e algumas roupas param de servir? Aliás, sabe como depois de um ano de pandemia, algumas roupas encolheram? Pois é, acontece a mesma coisa com as plantas. Algumas vão crescendo conforme o tempo e elas vão dando sinais de que elas querem uma casa maior para continuar se desenvolvendo. Quando a gente vê a planta crescendo para cima, é importante a gente saber que ela está crescendo para baixo também. Quanto mais ela cresce para cima, mais nutrientes ela vai precisar para conseguir se manter saudável. E quanto mais raízes ela tiver, mais nutrientes ela consegue absorver ao mesmo tempo. Então olha como isso faz sentido. Quando a planta cresce para cima, ela precisa de mais estruturas para se manter funcionais. Então por isso ela cresce para baixo também. As plantas absorvem os nutrientes do solo pelas raízes. Das raízes saem vários canudinhos muito fininhos que a gente nem consegue ver a olho nu, mas que absorvem a água e todos os nutrientes que estão no solo para dentro do corpo da planta. Se a gente quiser que a planta cresça de maneira saudável para cima e que ela fique assim bonita, a gente precisa garantir que o crescimento para baixo, o crescimento que está dentro do vaso, seja saudável também e que tenha espaço para isso. Essa manutenção ela pode variar muito dependendo da planta. Algumas plantas podem pedir uma manutenção só uma vez em vários anos. Ou algumas plantas podem até mesmo ser manipuladas para aguentar muito tempo no mesmo vaso. Então pensa, por exemplo, no caso dos bonsais. Eles estão ali no mesmo vaso anos e anos e anos e não precisam trocar de vaso, mas é porque a intenção de quem fez aquela planta era que ela ficasse daquele tamanho. Então consegue perceber como ali rolou uma manipulação? Agora, se você quiser que sua planta continue crescendo para cima e cada vez maior e mais saudável e mais bonita, você tem que garantir a estrutura e o espaço para que ela possa crescer para baixo também. Porque é esse crescimento para baixo do vaso que vai garantir que ela continue absorvendo os nutrientes que ela precisa para que isso aqui continue acontecendo da melhor maneira possível. Diversos fatores vão influenciar no crescimento dessa planta. Pode ser o clima no lugar onde você mora, pode ser a quantidade de sol que ela está exposta, a quantidade de nutriente no solo que ela está. Então a combinação desses fatores vai definir a necessidade dessa manutenção do vaso, ou das raízes ou do substrato. Tá? Isso pode ser alguns meses, podem ser alguns anos, vai depender da planta e vai depender desses fatores que eu acabei de te falar. Hoje eu vou te dizer quais são os sinais que indicam troca de vaso, tá? É possível descobrir o momento certo para transplantar a sua planta para um vaso maior, permitindo que ela se desenvolva melhor. E são esses sinais que eu vou falar hoje. Não vou falar de troca de substrato, não vou falar de adubação, são assuntos para outros vídeos. Hoje é só momento certo para reinvasar. O primeiro sinal que eu vou te dar hoje é o tempo. Se a sua planta está há alguns anos no mesmo vaso e você nunca nem trocou o substrato dela, vale muito a pena você dar uma olhada em como as coisas estão na parte que você não está vendo. Tire ela do vaso, vê como é que está a massa de raízes. Se for o caso dela não estar se desenvolvendo bem, troca só o substrato, mas se ela tiver com uma massa de raízes muito grandes, a gente vai para o segundo sinal. O segundo sinal que eu vou te dar aqui hoje é raízes. Se você está vendo que ela já enraizou a ponto de ter raízes saindo por cima ou por baixo do vaso, aliás, às vezes os dois, é hora de reconsiderar a casa que essa planta está. Eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês como é que isso funciona. Essa daqui é uma Hypoestes que cresceu demais e que a gente já vai falar sobre como esse crescimento feio dela está relacionado ao vaso também. Mas olha como tem raízes que estão saindo por cima. Raízes saindo por cima, raízes saindo por baixo do vaso, que eu acho que não vai aparecer. Mas olha só isso. Olha o tamanho dessa massa de raízes. Já deu para perceber que ela está muito grande para esse vaso que ela tá, né?
Então, esse é o tipo de sinal que é muito fácil de se perceber e que indica que é a hora de transplantar para um vaso maior. A massa de raízes já está saindo por cima, por baixo, já tomou todo o vaso, então é hora de colocar ela numa casa maior. Quando a gente for trocar, pelo menos nesses casos aqui, que a massa de raiz está absurdamente grande, vai ser necessário fazer uma poda radicular. O que significa? Que a gente vai precisar cortar fora algumas partes dessa massa de raízes, normalmente ou a parte de baixo ou esses contornos de fora, porque isso estimula um novo enraizamento, estimula o crescimento de raízes, então faz com que ela se adapte melhor ao vaso novo que a gente vai colocar ela, tá? Então lembre-se, quando você vê uma raiz nesse cenário, poda radicular. Vai ter que tirar um pouco da massa de raízes na hora de transplantar para garantir que ela cresça saudável e se adapte melhor à casa nova. E ainda mostrando essa planta aqui, eu vou para o terceiro sinal de que está na hora de trocar de vaso, que é o mau desenvolvimento. Se a sua planta começou a crescer feia depois de um tempo, ou as folhas começaram a vir atrofiadas, ou não estão se desenvolvendo direito, mesmo com você adubando ela corretamente, pode ser sinal de que está na hora de trocar ela de vaso. Isso significa que ela não está conseguindo puxar aqui a quantidade de nutrientes necessários para se desenvolver. Então, lembra que eu falei no início desse vídeo que a planta puxa nutrientes do solo para se desenvolver e que quanto mais ela cresce, mais nutrientes ela precisa? Esse aqui é um caso que nem a adubação está sendo suficiente mais, porque ela precisa de um substrato novo em um lugar maior para conseguir puxar mais nutrientes para continuar se desenvolvendo. Nesses casos, lembre sempre de olhar a massa de raízes que a planta tem, porque isso e o desenvolvimento da planta, como essas folhas atrofiadas aqui, são umas pistas bem interessantes de que tá na hora de trocar ela de casa ou ver se ela tá feliz nessa casa que ela está. E por fim, pegue o hábito de pelo menos uma vez por ano tirar a sua planta do vaso para ver como é que tá tudo ali por baixo. Ver como é que estão indo as raízes, ver se tem pragas que estão agindo embaixo da terra, porque existem pragas que atacam direto nas raízes e que a gente não vê, e que são os inimigos muito perigosos e muito chatos de lidar dentro do jardim. E vamos combinar que não é esse tipo de problema que a gente quer lidar quando a gente está fazendo jardinagem, né? Então vamos resumir tudo que a gente viu hoje. Hoje eu te mostrei 3 sinais que indicam que a sua planta pode estar precisando de um transplante para um vaso maior. Se ela está há muito tempo no mesmo vaso, se ela está com raízes escapando por cima ou por baixo, ou se ela está se desenvolvendo mal, mesmo que você tenha adubação em dia. Presta atenção nesses pontos e dá o devido cuidado, porque isso pode ajudar ela a retomar o crescimento saudável necessário para se manter bonita, verde, cheia de vida. Me conta aqui nos comentários se essas dicas que eu te dei te ajudaram a entender melhor as suas plantas e a cuidar melhor delas. Se você tiver algum problema, vai nas minhas redes sociais, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Deixa um like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos chegarem aqui no Plantado em Casa.